nós temos hoje dois temas, que serão estrutura da população e dinâmica da população. Em relação ao primeiro, ou seja, estrutura da população, o que é que nós temos? É a maneira como a população está distribuída em termos de sexo, idade e ocupação econômica, atividades econômicas. Em relação à primeira parte, nós temos a estrutura por sexo, que é como a população se apresenta em relação aos dois sexos, masculino e feminino. É importante salientar que, quando a gente chama atenção para uma maior quantidade de pessoas no sexo masculino ou feminino, isso demonstra, inclusive, uma característica marcante que esse país está apresentando. No nosso caso específico, que é o caso do Brasil, nós temos aí aproximadamente 51% a 52% de população do sexo feminino. E isso existem vários fatores que determinam essa situação. Por exemplo, a violência, que atinge muito mais o sexo masculino do que o feminino. Outro fator importantíssimo também é a questão econômica. Existem regiões mais atrasadas e regiões mais evoluídas. Consequentemente, essas mais evoluídas atraem mais pessoas, principalmente do sexo masculino. Mas, no final de tudo, nós temos no país essa grande diferença, né? De população feminina um pouco maior em relação à população masculina. Se a gente buscar as regiões, você vai perceber, você está vendo aí, você vai perceber que em todas as regiões do Brasil existe um ligeiro predomínio de população feminina. Consequentemente, uma redução em relação ao fato anterior do sexo masculino. Em relação à estrutura etária, o que é que significa isso? É importante salientar. A estrutura etária da população é como a população está se apresentando em relação às idades. Quais são essas idades? Jovem, adulta e velha. Em relação à idade jovem, nós temos a seguinte colocação. Dependendo do tipo de país, se é um país mais desenvolvido, nós vamos ter aí a população jovem compreendendo de 0 a 14 anos. Consequentemente, a população adulta vai compreender a partir dos 15 anos até 64 anos e, por fim, a população velha a partir dos 65 anos. Já para outros tipos de países, como é o caso do nosso país, Brasil, nós temos a população jovem de 0 a 19 anos, a população adulta de 20 a 59 anos e, por fim, a partir de 60 anos, a população de maior idade, ou seja, população velha. Nesse sentido, a gente passa a entender que o gráfico que vocês passam a ver aí apresenta o que? Essa estrutura da população em relação às idades jovem, adulta e velha. São gráficos representativos. Como é o nome desse gráfico? Pirâmides etárias. Então, essas pirâmides que vocês estão vendo aí, elas mostram características de países em relação às suas populações. No primeiro caso, você percebe que é um país subdesenvolvido. A base é larga, isso demonstra a quantidade maior de jovens, natalidade maior. Depois você tem um corpo na cor verde, que mostra a parte adulta, e depois o ápice que mostra a população velha. Nesse sentido, nessa primeira pirâmide, você percebe que há uma distinção muito grande em relação a essas três idades, essas três faixas etárias. No caso 2, na pirâmide 2, você percebe que a base é mais estreita, consequentemente, isso implica em menor natalidade, fazendo com que a população adulta seja mais numerosa e um pouco maior também do que no caso anterior, a população velha. No terceiro caso, completamente diferente. A base é estreita, a parte central, que é o corpo, que indica a população adulta, bastante numerosa, tanto masculino como feminino, e depois a idade velha, que neste caso é muito maior do que nos dois casos anteriores. Lembrando que existem algumas características que a gente tem que chamar a atenção para essas pirâmides etárias. A base indica a natalidade, a parte central indica a idade adulta, e a parte mais elevada, que é o ápice, indica a população velha. Do lado direito nós temos a população feminina, do lado esquerdo nós temos a população masculina,
De uma forma geral, nós temos aí um gráfico importantíssimo para a representação de uma população. Em relação à estrutura ocupacional ou econômica dessa população, o que é que nós temos? É como a população está distribuída em relação às atividades econômicas que essa sociedade apresenta. No primeiro caso, o que é que nós temos? Para que nós possamos entender bem a arrumação econômica de uma sociedade, é importante ressaltar que essa população que trabalha, essa população que traz benefícios econômicos para o país é chamada de população economicamente ativa, é a famosa PEA. Enquanto aquela população, aquela parcela da população que não trabalha, que não apresenta nenhuma atividade econômica remunerada, essa população é chamada de população economicamente inativa, é a famosa P. Na sequência, o que é que nós temos? Como essa população economicamente ativa está distribuída nos vários setores. Primeiramente, o setor primário. O que é que ele compreende? Ele compreende todas as atividades ligadas ao campo, como, por exemplo, agricultura, pecuária, silvicultura, caça, pesca. Lembrando, silvicultura, talvez alguns não saibam o que significa, mas é importante a gente explicar, significa reflorestamento para fins econômicos. O que é isso, gente? Existem largas áreas, largas regiões, em que grupos empresariais usam essas áreas para fazer replantio de floresta, para que daqui a 20, 30 anos usem toda essa madeira para a produção de papel. Então você passa a entender que é uma atividade ligada diretamente ao campo. Em relação ao setor secundário, significa o quê? É aquele setor que está ligado à transformação da matéria-prima gerada no setor primário, produzindo bens para os outros setores, ou seja, é o setor das indústrias de transformação. Consequentemente, nós temos aí implícitos siderurgia, metalurgia e as indústrias de modo geral, as indústrias de transformação de modo geral. É importante a gente fazer uma comparação em relação a esses dois termos iniciais que eu citei. Quais são eles? Siderurgia e metalurgia. Siderurgia, gente, é a atividade que está ligada à produção de aço. A gente sabe que aço é uma liga, aço não é um produto natural. Para se obter o aço, que é a grande alavanca econômica de qualquer país, que quer crescer na indústria, é preciso dois produtos naturais, o minério de ferro e o minério de manganês. Portanto, a partir da utilização desses dois produtos é que se obtém o aço. Aço que vai ser necessário para as vastas utilizações industriais do país. Nesse sentido, a gente passa a entender que a indústria ela tem vários segmentos. Nós temos a indústria leve, a indústria pesada, a indústria geral de construção civil e assim por diante. Em relação ao setor terciário, é o setor ligado às cidades, é o setor urbano, ele abrange todas as atividades ligadas às prestações de serviço, como banco, comércio, escola, na parte de educação, administração pública, telecomunicações, transportes, tudo que você imaginar que está ligado à prestação de serviço nas cidades, tudo isso faz parte do setor terciário. Outro detalhe importante, quanto mais forte o setor terciário, é porque o setor secundário está dando suporte para esse setor. Consequentemente, significa dizer também que esse setor forte, terciário, faz com que a população tenha os benefícios por ele estabelecidos. Depois nós temos o último setor, o setor quaternário, que abrange a tecnologia de ponta, que abrange a tecnologia aeroespacial, a nanotecnologia, a robótica, a biotecnologia e assim por diante. Então você percebe que só os países mais desenvolvidos é que estão diretamente ligados a esse setor. Portanto, pessoal, esses foram os 4 setores em que a população economicamente ativa está distribuída. Como nós vimos, setor primário, secundário, terciário e quaternário. Ok? No próximo tema, o que é que nós temos? Dinâmica da população. Em relação a este novo tema,
o ser humano, ao longo de sua história, sempre foi voltado para movimentos horizontais. Então, o que é que acontece? Se ele procurava sobrevivência, ele teria que se movimentar. Então, criou-se uma mentalidade em relação ao ser humano de que ele necessitava se movimentar, se estruturar na superfície da Terra, e para tanto ele teve que caminhar, não é? Consequentemente, isso provocou no seu processo evolutivo dois comportamentos. Se uma pessoa sai de uma região para outra, realiza um movimento migratório, também chamado de movimentos horizontais da população. Se a pessoa apenas se refere à saída de uma pessoa de um determinado local, esse termo é chamado de emigração. Se a pessoa entra em uma outra região, esse termo será chamado de imigração. Portanto, entendam, migração sem a vogal inicial significa o quê? Um processo de saída e entrada de pessoas em uma região. Emigração, saída, e imigração, entrada. Em relação às causas das migrações, nós temos aí uma série delas. Por exemplo, causas políticas, religiosas, catástrofes naturais, causas econômicas em relação a determinados países, são as mais fortes que existem. Causas como estudos étnico-raciais, profissionais e assim por diante. Em relação, a gente pode até chamar a atenção para o que aconteceu no Brasil em 1964, que foi chamado de golpe militar, fez com que muita gente saísse do nosso país. Então a gente chama isso a atenção como exemplo de causa política que provocou no nosso país uma grande saída de pessoas envolvidas com a política que foram banidas do país, ou então convidadas a sair do nosso país. Depois nós temos religiosas. A Europa foi palco de saída de fortes contingentes populacionais para outros países, inclusive formando sociedades inteiras em outros países. As causas religiosas foram muito importantes em relação a determinados povos. Depois, catástrofes naturais. Eu me lembro que em 1975, aqui em Recife, nós tivemos uma grande enchente e isso expulsou, literalmente, muita gente da nossa cidade para outras cidades. Em relação a causas econômicas, se a gente observar bem o território brasileiro, a região sudeste sendo aquela mais atrativa, consequentemente, ela fez com que muitas pessoas de regiões como Nordeste principalmente, região Norte, região Centro-Oeste e região Sul, buscassem a região Sudeste em função do estado de São Paulo, que ser aquele estado mais atrativo. Isso é um exemplo muito forte de causas econômicas dentro do país. Se a gente analisar entre países, nós vamos perceber que países da Europa, como a Alemanha, como França, como a Inglaterra, são muito procurados. Países como o Canadá, como os Estados Unidos principalmente, também são muito procurados, porque esses países apresentam boa estrutura econômica, consequentemente só sendo atrativos para outros povos. Em relação a estudos, hoje cada vez mais nós temos intercâmbio cultural, intercâmbio de estudos entre faculdades, entre universidades do mundo inteiro. Em relação a étnico-raciais, a gente sabe muito bem que existem perseguições, né? Isso faz com que muitas pessoas saiam de um determinado país ou região para outra. E por fim, profissionais. Em função de aprimoramentos profissionais, muita gente sai de um país para outro. Sendo assim, nós temos dois tipos de migrações: as migrações internas e as migrações externas. As migrações internas são aquelas realizadas dentro do país e, como exemplo, nós temos, primeiramente, a migração sazonal, também chamada de transumância. É aquela realizada de uma região para outra, de uma área para outra, em função de uma atividade econômica, obedecendo, logicamente, a uma estação do ano. Por exemplo, os cortadores de cana que fazem esse trabalho aqui na zona da Mata Nordestina, boa parte deles vem da região sertaneja, do sertão nordestino, para essa zona da mata, faz aquele período de trabalho, aquele corte da cana, e depois volta para a sua região, só retornando no ano seguinte, não é isso? Isso é um exemplo muito forte de transumância ou migração sazonal. Em relação a pendular, que também é um exemplo de migração interna ou nacional, essa migração pendular, também chamada de diária, ela acontece diariamente
de uma cidade dormitório para uma outra cidade de trabalho, fazendo com que aquele indivíduo que saiu daquela cidade dormitório para a cidade de trabalho realize toda uma atividade produtiva naquela cidade de trabalho, só retornando à sua cidade dormitório ou de origem no final da jornada de trabalho. Isso implica, gente, em grandes problemas se esse país for subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, não é? O Brasil é um país, lembrando, o Brasil é um país estruturalmente, industrialmente evoluído, mas ainda não reverteu para essa população esse benefício trazido pela industrialização. Consequentemente, tem N problemas que devem ser sanados ainda. O trânsito do nosso país é um problema cada vez mais caótico. E esse tipo de migração provoca, consequentemente, trânsito engarrafado, congestionado, ônibus lotados, pontos de ônibus repletos de pessoas, consequentemente trazendo transtornos para a população. Não é? Depois nós temos um outro tipo de migração, é o famoso êxodo rural. Esse, gente, é um dos maiores problemas que nós temos. Por quê? O que significa êxodo rural? É a saída em caráter definitivo do homem do campo em direção a uma grande cidade, em busca de uma sobrevivência. Quando ele saiu do campo, ele foi com toda a necessidade de trabalhar, de sobreviver. Normalmente ele sai até com a família dele, não é? Em outros casos ele deixa a família para pegar depois, não é? Mas aí você vai entender o quê? Ele saiu em caráter definitivo em busca de uma outra opção de trabalho. Mas ele não tem aptidão, ele não tem nenhuma formação de trabalho. Ele vai trabalhar em quê? Ele vai se aventurar em biscates, ele vai se aventurar em serviços de subemprego. Consequentemente, vai fazer com que a cidade cresça mais rapidamente e sem estrutura. A gente está vivendo esse processo de êxodo rural no Brasil há mais de 40 anos. Não é? Consequentemente, isso trouxe vários problemas. A própria favelização é um exemplo do êxodo rural no Brasil. Não é? E tudo isso acontece por conta de pressão no campo e o processo de industrialização que acontece nas grandes cidades. Não é? Depois disso você tem o êxodo urbano, que é um processo inverso. Hoje as cidades grandes do Brasil, por exemplo, estão cada vez mais fortes, cada vez mais concentradas de pessoas, consequentemente tornando-se mais violentas, e pessoas que querem ter uma vida mais tranquila, mais pacata, mais agradável, estão procurando cidades mais tranquilas do interior e saindo das grandes cidades para essas cidades do interior. Repito, cidades mais tranquilas, onde a qualidade de vida é melhor. É um processo inverso ao caso anterior. Nesse sentido, nós temos também as migrações externas ou internacionais, ou seja, entre países. Estima-se que hoje nós tenhamos cerca de 4 milhões de brasileiros vivendo fora do nosso país. Isso significa o quê? São 4 milhões de mentes diferentes, comportamentos diferentes, vivendo em outros países, disseminando cada vez mais a nossa cultura, a nossa forma de viver. E isso traz problemas também para esses outros países que estão recebendo cada vez mais esses imigrantes. Então você tem aí algumas consequências: surgimento de problemas políticos, ideológicos e sociais, povoamento e distribuição geográfica da população, vantagens econômicas para o país hospedeiro e o imigrante. O que é que significa isso? O empresário de um determinado país vê naquele imigrante uma possibilidade de gastar menos, porque ele não vai exigir carteira assinada, ele não vai exigir determinadas ações sociais que aquele país determina para aquele empresário. Consequentemente, aquele imigrante fica muito mais atraente como trabalhador para aquele empresário. É isso que nós estamos mostrando nesse item aí. Depois, contribuição nos processos de miscigenação étnica e cultural. O que é isso? Muitos brasileiros, por exemplo, vão para os Estados Unidos e procuram casar com uma estadunidense, consequentemente para adquirir um visto definitivo, consequentemente passando a viver ali. É um processo também de miscigenação. Então você passa a entender que a partir daí, já falando nessa miscigenação, você começa a entender que nessa evolução da população, nós temos alguns grupos étnicos que formam essas sociedades atuais. Como no caso do Brasil, essa miscigenação traz predomínio de brancos,
cerca de 53%. Os pardos ou miscigenados, assim melhor dizer, miscigenados, que é o futuro da população brasileira. Nesse caso nós temos 41%. Os negros, cada vez em menor quantidade, eu vou explicar por que isso, cerca de 5,2%, desculpe. E depois você tem os amarelos, 0,6%, e outros grupos, 0,2%. Lembrando que, cada vez mais nós estamos tendo casamentos ou união entre negros e brancos, consequentemente, diminuindo cada vez mais a quantidade de brancos e negros e dando um aumento cada vez maior da população miscigenada. Por isso que eu digo aí, é o futuro da etnia brasileira. Depois disso, nós temos aí esses grupos étnicos. Primeiramente, nós temos brancos europeus miscigenados com índios. O que é que resulta disso aí? Resulta o caiçara, o caboclo e o mameluco. Depois você tem o branco europeu miscigenado com o negro, o mulato miscigenado. Depois você tem o africano com o índio, o famoso cafuso. E depois você tem o amarelo e outros, é o famoso ainocô. Então, nesse trabalho nós estudamos a estrutura da população, como foi visto, a dinâmica da população, não é isso? E esperamos que você estude e participe das próximas aulas também.